Olha, vamos voltar a falar sobre vacina da Covid-19. O Ministério Público do Trabalho, Paulinho, emitiu uma nota técnica com o entendimento de que a vacinação contra a Covid-19 é obrigatória para empregadores e empregados, tudo para tentar conter e controlar a pandemia. O MPT reconhece, inclusive, que a recusa do trabalhador pode gerar demissão por justa causa. Vamos falar sobre esse assunto agora com a Procuradora Regional do Trabalho, Ileana Neiva. Procuradora, muito bom dia. E aí eu já vou emendando aqui uma pergunta que desde o início do Bom Dia RN, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, já perguntaram: mas se não tem vacina para todo mundo, eu vou ser demitido porque não tomei vacina? Mas no caso é a recusa de tomar a vacina que pode até implicar em demissão, né? Bom dia, procuradora. Bom dia a todos. Nós estamos num cenário em que há escassez de vacinas. Portanto, é claro que essa questão nem era para se apresentar. Todos nós queremos nos vacinar, a economia precisa da vacinação de todos e a imunização coletiva só ocorre se nós adquirirmos pelo menos um percentual de 70% da população vacinada. Portanto, parece incongruente se falar de recusa de vacinação nesse momento e efetivamente nós acreditamos que a maioria das pessoas irá querer se vacinar. No entanto, já se recebe denúncias pontuais nessa primeira fase da vacinação de que pessoas em estabelecimentos de idosos, que cuidam de idosos, abrigos de idosos, tenham recusado a vacinação, ou alguns profissionais de saúde também. O Ministério Público jamais recomendará a rescisão de contratos de trabalho. O que nós editamos foi um guia interno em que nós orientamos que quando os procuradores receberem esse tipo de denúncia, convidem a empresa a fazer, numa mediação com esses trabalhadores, com o sindicato, uma informação adequada, combatendo as fake news a respeito das vacinas. Informe o trabalhador que se ele tem algum temor, alguma desconfiança em relação à vacina, ou se ele acha que não deve tomar por uma condição clínica, a empresa tem que adiantar o exame médico periódico do trabalhador, marcar uma consulta do trabalhador com o médico do trabalho. O médico do trabalho vai esclarecer sobre as espécies de vacinas que estão à disposição, compradas pelo governo brasileiro. Não existe compra privada por empresa. Isso não foi autorizado, então a compra é sempre pública, a vacinação é sempre pelo SUS e, obviamente, só quando na faixa de idade e na condição de saúde do trabalhador a vacina estiver disponível, é que essa vacina será objeto dessa discussão jurídica, se pode ou não obrigar o trabalhador a vacinar. E eu uso o termo obrigar, mas na verdade o termo é convencer, conversar. É dever da empresa dar informação em matéria ambiental e deixar o trabalhador seguro de que a vacina é adequada. E onde está a segurança da adequação da vacina? O fato da vacina ser aprovada pela Anvisa e ser uma vacina também, serem várias vacinas que vão chegar no Brasil, porque nenhum só laboratório vai conseguir dar conta de vacinar toda a população brasileira e mundial, mas as vacinas que estão disponíveis no mundo inteiro, elas são aprovadas pelas agências reguladoras dos países, após testes. É muito importante esclarecer que quando se fala que uma vacina está na fase emergencial, que ela foi autorizada em caráter emergencial, isso não significa que a vacina não está numa fase perfeita de uso para a população. É porque o registro definitivo ele só ocorre depois da fase 4, que é justamente a fase em que há uma imunização coletiva. Então, você vê o efeito da vacina a partir do momento que ela é utilizada. Mas quando se chega à fase 3, são as fases em que as agências reguladoras do mundo todo aprovam a vacina e a nossa Anvisa já aprovou as vacinas que estão disponíveis, então há segurança para a aplicação. Então, eu acredito que é mais uma questão de educação, de informação de qualidade, combate às fake news, e as empresas elas têm esse dever nos programas de controle médico de saúde ocupacional de orientar os trabalhadores. O programa de controle médico de saúde ocupacional não é só encaminhar o trabalhador para fazer o exame admissional, o exame periódico, é também um programa em que tem palestras, em que o médico do trabalho da empresa ele vai orientar os trabalhadores e explicar que o único método eficaz para nós retomarmos as nossas atividades econômicas
econômicas, é a vacinação que vai promover a imunização da população. E é importante registrar que quanto menor o grau de eficácia da vacina, maior a quantidade de pessoas que precisam ser imunizadas. Então, se eu tiver claros na empresa pessoas que não foram imunizadas, isso prejudica a imunização do grupo. Por isso que é necessária uma imunização de um maior número de pessoas. Então, as vacinas que nós temos disponíveis no Brasil hoje, elas precisam pelo menos que se imunize 70%. Indo ao médico, o trabalhador vai ter a certeza de que ele não tem nenhuma contraindicação, não é? Que ele está no grupo elegível para ser vacinado. E eu ressalto que depois da vacinação dos idosos, nós entraremos na fase da vacinação das pessoas com comorbidades. Então, é muito importante que as empresas já adiantem os exames médicos periódicos dos trabalhadores, já verifiquem entre os seus trabalhadores aqueles que têm comorbidades, que podem ser elegíveis para serem vacinados. O médico do trabalho, então, vai avaliar se não tem nenhuma contraindicação e encaminha para a vacinação. Claro que na fase que estiver disponível. Nesse cenário de escassez, o que nós temos que trabalhar é para ter mais vacinas disponíveis para a população e informar com qualidade ao trabalhador qual é a informação correta, qual é a indicação adequada de vacina para a faixa etária dele e para a condição de saúde dele. Até porque, né, procuradora, a gente sabe que não é uma escolha individual. Estamos falando de uma pandemia, estamos falando de saúde coletiva. A vacina só vai funcionar se todo mundo se vacinar, né? Ou pelo menos todo mundo que faz parte do público-alvo se vacinar. Então, não é uma escolha, eu não quero e o problema é meu. Não é bem assim, né? Exatamente. Quando fomos elaborar esse guia orientativo para a atuação do Ministério Público do Trabalho, nós consultamos vários imunologistas, inclusive imunologistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade de São Paulo, né, de todo o Brasil, Brasília, os analistas médicos do MPT, e todos foram unânimes em afirmar que a imunização coletiva só ocorre se pelo menos 70% da população for vacinada. E que um serviço médico, por exemplo, nós temos que vacinar do maqueiro, do profissional da higienização, até o médico, o enfermeiro, todos os profissionais que trabalham no serviço. Porque se houver a vacinação de uns e não houver a vacinação de outros, nós não estaremos conseguindo a imunização coletiva. Então, é uma questão de racionalidade e também uma questão de solidariedade social. Nós nos vacinamos por nós e pelos outros. E, principalmente, nos vacinamos por aqueles que não podem se vacinar por terem realmente uma contraindicação à vacina, mas a contraindicação é muito restrita. Não é nem toda pessoa que tem uma doença, uma imunodepressão, que ela não pode se vacinar. Quem tem uma artrite reumatoide, quem tem um lúpus, pode se vacinar, não há contraindicação. Então, a bula da própria vacina já indica quem tem contraindicação. Então, os menores de 18 anos não podem se vacinar, porque não houve testagem das vacinas neste grupo específico no Brasil. Portanto, nós nos vacinamos pelos nossos filhos, pelas pessoas menores de 18 anos, não é? Que elas, não estando com a proteção dos mais velhos, estando imunizados, nós poderíamos estar transmitindo para elas e elas transmitindo para outras pessoas. Cabendo lembrar também que a ciência já vem demonstrando que crianças e adolescentes podem desenvolver a Covid e ter complicações inflamatórias. Então, portanto, nós nos vacinamos por nós e pelos outros, pelos colegas de trabalho, pela família, por todos aqueles que não podem se vacinar. Então, vacinar é um ato de solidariedade e um ato de racionalidade para que a atividade econômica possa funcionar e todos os empregos sejam preservados e nós possamos ter crescimento econômico.